acontece. O que é a ansiedade? Então, assim, ó, Vera, desde que chegou essa pandemia do coronavírus, agora em fevereiro no Brasil, então isso é a pior crise sanitária, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então isso provocou uma mudança, assim, drástica, né, muito abrupta na rotina de todo mundo, com essa questão também do isolamento social, e isso acaba gerando uma situação na nossa vida de muita dúvida, de muito medo, de muita expectativa. E a ansiedade é um sentimento normal perante essas situações para todo mundo sente. É uma questão de adaptação emocional diante dessas situações. Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, vai fazer uma prova, vai apresentar um trabalho, vai falar em público, é uma forma de a gente se adaptar e se preparar para aquilo, né? Uhum. Porém, quando a pessoa começa com uma sensação de preocupação excessiva, de sensação de angústia, começa a sofrer por antecedência, por fatos que ainda vão acontecer, e ela começa a sentir isso todos os dias, isso começa a causar sofrimento, começa a afetar a qualidade do trabalho, da concentração, do sono, a relação com a família, a relação com as outras pessoas, e aí podem aparecer sintomas da ansiedade também com questões corporais, assim. Então começa com tensão muscular, dor de cabeça, diarreia, falta de ar, tremores, e isso vai se tornando uma doença, que aí quando a gente chama de transtorno é porque já se tornou grave, já se tornou persistente e é desproporcional àquilo que está estimulando. No caso, aquela situação não passa, fica todos os dias sentindo isso. Uhum. Todos nós somos ansiosos ou não? Todos nós temos ansiedade, é um sentimento É? normal, assim como medo, assim como felicidade. Normal ter ansiedade, ela se torna um problema a partir do momento que ela é persistente, que não tem motivo para ela estar acontecendo e que ela gera sofrimento. Isso é porque da correria do dia a dia, da responsabilidade do dia a dia, ou é porque é da própria pessoa, ou da própria vivência? Tem a questão genética, que já deixa Tem uma predisposição, a né? ansiedade é genética Quando já também? Sim, tem uma predisposição, tem uma parte dela que é genética. Uhum. Então, assim, quando tem casos na família, principalmente familiares de primeiro grau, pais, irmãos, essa pessoa ela já tem essa predisposição. Então, não necessariamente precisa acontecer eventos muito traumáticos para que ela comece a desenvolver sintomas ansiosos. Mas, claro, isso depende muito da personalidade da pessoa, a forma como ela lida com os comportamentos e com as emoções, e também depende dos eventos traumáticos. Por exemplo, uma situação de guerra, ela pode gerar ansiedade em qualquer pessoa, independente de ter predisposição genética, independente da sua personalidade. Mas no nosso dia a dia, uma sobrecarga de trabalho, privação do sono, conflitos na família, tudo isso já pode começar a desenvolver um quadro de ansiedade. Uhum. Como é que a gente observa quando uma pessoa é ansiosa, quando ela sofre de ansiedade? Como é que a gente observa isso nas pessoas? Então, geralmente são pessoas que estão muito preocupadas, pessoas que têm um pensamento, uma sensação que os pensamentos não param, não descansam, às vezes falam demais, estão irritadas, pessoas assim com pavio curto, alteração do sono, né? A pessoa ou não consegue pegar no sono porque a cabeça não desliga, ou elas perdem o sono no final da noite, e elas passam a ter comportamentos compulsivos para aliviar essa angústia que elas estão sentindo. Então, pessoas que acabam comendo demais, usando alguns mecanismos como válvula de escape, às vezes apelam para bebida, jogos virtuais, excesso de celular, elas vão procurando aliviar aquela angústia de outra forma. Mas são pessoas muito angustiadas, em que elas têm uma sensação interna que, às vezes, é até difícil de transformar em palavras, né? Mas elas relatam se sentir abafadas, angustiadas, com dor de cabeça, com muita preocupação e às vezes sem motivo de ter aquela preocupação. Ou muito desproporcional, tem um motivo, mas elas estão sofrendo demais por aquilo. As pessoas que não conseguem controlar a sua ansiedade, elas podem, no caso, vir a ter outros problemas? A ansiedade acaba afetando outros problemas de saúde também da pessoa, não? Sim, Vera. Quando a pessoa está ansiosa, por um tempo ela vai conseguindo levar a vida dela, ela vai, com o esforço pessoal, conseguindo ultrapassar aquele momento e às vezes passa. Mas quando não passa, ela pode vir a desenvolver um quadro grave de ansiedade, cronificando aqueles sintomas, sendo um quadro mais difícil de tratamento, ou pode até evoluir para um quadro de depressão, crises de pânico, fobias específicas, como por exemplo, fobia social, que a pessoa se isola, e pode desenvolver uma série de sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, mas o que a gente também tem preocupação maior é com a questão da depressão, né? Quando os casos vão se agravando para esse lado, porque aí pode evoluir para uma questão assim de não ter mais vontade de viver,
já começar a pensar em morte, e aí que a gente tem que atuar mais firmemente no tratamento. Uhum. Isso acontece muitas vezes, eu noto, por exemplo, muitas pessoas que confundem a ansiedade com a depressão, mas aí, já, como a senhora falou, já é o caminho, né, de uma coisa para outra. Então, qual é o grau da ansiedade que a gente diz o seguinte, tem que parar agora, tem que procurar um médico para tratar, para evitar problemas maiores lá na frente? Uhum. Então, assim, a Vera, quando a pessoa pode ter só ansiedade, pode ter só depressão, e pode ter uma ansiedade não tratada, que depois de muito tempo vai evoluindo, pode evoluir para depressão, pode ter sintoma das duas, assim, tem que avaliar cada caso, né? Quando a pessoa começa a perceber que ela está tendo prejuízo na qualidade do trabalho dela, na qualidade de vida, na qualidade dos relacionamentos, às vezes não é a pessoa que percebe, são os familiares, são as pessoas que convivem junto que percebem, esse já é o momento de atuar. Porque quando o quadro é leve, a gente consegue fazer o tratamento de uma maneira muito melhor. Responde mais fácil, responde com baixa dose de remédio. O tratamento ele tem começo, meio e fim, não vai ficar dependente do remédio, não vai ficar tomando a vida inteira, não é nada disso o objetivo, né? Para a gente evitar justamente que evolua para quadros mais graves, que cronifique e que aí fique difícil o tratamento, que fique difícil a melhora. Porque muita gente, você é psiquiatra, né? E aí a gente, muitas pessoas têm resistência, né? Você deve sentir isso também. A pessoa diz, eu sou ansiosa, tal, mas não vou procurar um psiquiatra porque psiquiatra trata outro tipo de doença. As pessoas têm uma certa resistência e muitas vezes achando que psiquiatra trata só outras doenças, mas não faz um acompanhamento em termos de ansiedade. Claro, teve uma época que o pessoal procurava o psiquiatra, principalmente casos assim de psicose, aquelas pessoas que eles chamam, né, popular, loucos. Então, eu não vou no psiquiatra, eu não sou louco. E Exatamente. isso tem mudado bastante, bastante mesmo. Hoje em dia as pessoas estão bem mais conscientes, bem mais acessíveis. Não é fácil, claro, admitir que está precisando de ajuda, que está precisando de um tratamento, mas isso também é uma questão da maturidade, assim, né? Vai mudando a cultura sobre isso, as pessoas vão tendo contato, o exemplo também de quem está do lado, não, olha, eu fui no psiquiatra, estou fazendo tratamento, eu estou com o meu psicólogo fazendo terapia, estou bem melhor, mudou a minha vida. Então eles vão vendo, bom, eu estou sofrendo, está muito difícil para mim, vai levando por um tempo, mas eles acabam vindo, assim, tá mudando bastante esse quadro. Se a pessoa tem os sintomas de ansiedade, sente a necessidade, o primeiro caminho que é procurar exatamente um psiquiatra. Pode procurar um psiquiatra, pode procurar um psicólogo também, porque quadros leves dá para tratar com questão da terapia, e se o psicólogo avaliar e achar necessidade de intervenção psiquiátrica, ele encaminha também. Tem esses dois lados, assim, o importante é ter um profissional qualificado, especializado e de confiança, né, que vai fazer essa avaliação corretamente. Quando é que eu vou saber que o meu caso, por exemplo, é leve, que eu devo procurar um psicólogo, ou quando está na hora de procurar um psiquiatra? Na verdade, tem essas duas vertentes, os dois tratam. Na verdade, até clínico geral pode tratar a ansiedade leve, não tem problema nenhum, né? Aí fica a critério também da pessoa. O psiquiatra é um médico que fez especialização na parte de saúde mental, né? Uma residência durante 3 anos, assim. Então, digamos que é uma pessoa que tem capacidade para avaliar esses casos. Até porque o psiquiatra, ele prescreve também a questão da medicação. O psicólogo, ele atua na forma de terapia, né? Um acompanhamento ou semanal ou quinzenal, e também tem o seu valor, é muito importante, assim, no tratamento. Esta época de pandemia, doutora, muita gente tem lhe procurado, você tem visto assim muitos casos de pessoas mais ansiosas ainda e que acabaram ficando mais prejudicadas e aí tendo que procurar o médico, fazendo um tratamento através de medicação? Sim, bastante. Na verdade, mais do que eu tenho percebido, a Associação Brasileira de Psiquiatria notou que 50% tiveram aumento nos sintomas, tanto de ansiedade quanto de depressão. 50% com essa pandemia? 50%. E se espera que, decorrente da pandemia, 1/3 da população apresente algum tipo de sintoma de ansiedade ou de depressão. Então, quando isso se tornar persistente, causar sofrimento, não for proporcional àquele evento que está acontecendo, é importante a pessoa buscar ajuda. Então, quer dizer que 1/3 da população hoje é ansiosa, tem ansiedade.
decorrente da pandemia, se espera que sim, sabe? Ah, Ou está ocorrendo ou possa ocorrer. Que é um evento, assim, muito traumático, muito novo, né? Está tendo um impacto na saúde mental das pessoas, porque a tendência do ser humano é essa questão do agrupamento. uhum. E a essência para conter a pandemia é o isolamento. Então, é bom para a pandemia, mas para a saúde mental acaba prejudicando, né? O que causa a ansiedade é o isolamento. Não, é um dos Um fatores, dos né? fatores, Um pois dos é, fatores exatamente, nesse da momento. pandemia que causa ansiedade é o É o isolamento, mas isolamento. existem outros, né? Essa incerteza de quando que vai passar a pandemia, se eu vou ficar doente, se eu vou perder familiar, se eu vou perder o emprego, tudo isso são fatores que influenciam na questão da ansiedade agora na pandemia. Mas o isolamento, digamos que foi acima de 10 dias, já começa a ter sintomas de ansiedade, depressão, e a gente já está, não sei há quantos dias, uns 3 meses de isolamento. É Então, verdade. acaba impactando, assim. Muito bem. Agora, a criança, o adolescente, eu noto que o adolescente, principalmente, é muito ansioso. Eu vejo, assim, muitos adolescentes que são ansiosos. É mais na fase de adolescência ou mais na fase adulta que se tem a ansiedade? Eles estão notando documentado mais adultos, mas crianças e adolescentes também estão tendo um aumento, porque eles perderam a questão da escola, né, da evolução do aprendizado, passaram a ter essa questão da restrição física, de não poder sair de casa, de ter que ficar no ambiente confinado, de perder a convivência com os outros familiares, com os amigos. Então, foi notado que as crianças e os adolescentes eles têm ficado mais irritados, usando mais o celular, tem tido alteração de sono e aí até dificuldade de se concentrar, que muitos estão tendo aula virtual e com Exatamente. muitas queixas de dificuldade de se concentrar na aula, de produzir algo semelhante quando tinha aula, né? Aham. Eu vejo o adolescente, por exemplo, o jovem, quando é muito cobrado pelos pais, cobrado, né, eficiência na parte da escola, resultados e tudo mais, ele acaba se tornando uma pessoa ansiosa, está sempre querendo mostrar resultados. Isso é ruim quando há muita cobrança dos pais por parte deles no jovem, no adolescente? Sim, em excesso sim, claro, uma cobrança, um compromisso de ter que executar aquela tarefa, de ter que ser produtiva e bem aproveitada, é uma coisa, mas quando ela se torna excessiva, aí acaba desenvolvendo uma ansiedade de desempenho, em que a pessoa tem que estar sempre fazendo para poder ser gratificada, para poder ficar bem, e depois começa a surgir essa sensação de que o que é feito não é suficiente, sempre tem que ser feito mais, vai gerando uma preocupação e pode vir a desenvolver um quadro de ansiedade, né? A forma Uhum. como os pais estão enfrentando a pandemia reflete muito na forma como as crianças e os adolescentes reagem. Eles se espelham nos adultos, né? Então, os pais estarem bem, os avós, quem tem contato com essas crianças e com esses adolescentes, lidar bem com a situação, vai fazer com que eles lidem também. Muito bem. E qual é o recado, para a gente finalizar a entrevista, qual é o recado que a senhora, que você deixaria, né? Que você deixaria à população nesse momento, nessa época de pandemia, não se sabe quando vai terminar, né? Quando vai terminar, Uhum. mas qual é o recado que você deixaria, qual a mensagem que deixaria aí para que as pessoas tivessem um pouco mais de certeza em si mesma, né? Certeza em si mesma, até para evitar esse tipo de ansiedade, esse tipo de problema de saúde. Claro, então as dicas então para a gente manter o nosso equilíbrio, a nossa saúde mental. Então, assim, o nosso corpo ele vai se defender da questão viral com nossos anticorpos, com os nossos leucócitos. E a gente precisa ajudar a nossa mente a se defender também. Então, existem vários mecanismos que a gente pode ajudar nessa questão. Praticar solidariedade, antecipar de que coisas boas vão acontecer, manter o bom humor torna as situações mais leves, né? Limitar a exposição a notícias, pegar só a notícia que for suficiente, excesso de notícia e notícia preocupante deixa as pessoas mais ansiosas, né? Usar a tecnologia para aproximar das pessoas virtualmente e não como uma forma de escape excessiva, mais de 2, 3 horas por dia. Tem que ter cuidado também com a automedicação. Nesse período de pandemia e isolamento, muita gente abusando de calmante, de tranquilizante, aumentando o consumo de álcool, né? É importante, na medida do possível, fazer alguma atividade física, manter uma rotina em que durma e acorde no mesmo horário, que mantenha o seu corpo ativo, né? Uma alimentação saudável deixa também o nosso sistema imunológico mais fortalecido. Quem faz tratamento psiquiátrico é importante não interromper, né? Precisa de orientação médica mesmo. E
É isso, a gente tem que entender que é uma situação temporária, apesar da incerteza que a gente não sabe quando vai acabar, é uma situação temporária. E as pessoas conseguem ser mais fortes do que elas imaginam. E quem precisar de ajuda, nós ficamos disponíveis. Então tá bom. Quem precisar de ajuda, então pode procurar a doutora Elisa Wenig. O Wenig na Provida aqui em Tubarão, é só marcar uma consulta, né? E aí conversar mais de perto, assim, né? Sobre o assunto que eu acho que é interessante. E principalmente nessa época a gente nota que as pessoas agem de forma muito ansiosas. E é interessante bater um papo com a doutora Elisa, né? Porque pelo menos para ter informações melhores, até que relaxar e obter informações de que forma pode superar esse momento tão difícil, né, doutora? Claro, claro, Vera. Então, tá bom. Elisa, obrigada pela sua participação. Acho que é muito legal a gente esclarecer um pouco a situação para a população e a gente está sempre à disposição aqui na Rádio Bandeirantes. Claro, a gente também. Muito obrigada pelo espaço, tá? E um bom